A Bárbara, ela é mineira, é uma ativista do Brasil, de causas conservadoras e que tem feito um trabalho muito forte através de rede social. Foi desmonetizada pelo TSE, se eu estiver errado, você me corrige, foi desmonetizada, foi uma das primeiras a ser desmonetizada. E nós vamos agora ouvir a sociedade, que não deixa de ser. Ela não foi candidata a nada e está percebendo lá na ponta do cidadão o que é que está acontecendo no Brasil. E é bom que a gente saia dessa bolha aqui de Brasília e ouça o cidadão comum. Então, a cidadã Bárbara, muito obrigado pela sua presença. Você tem 10 minutos com 5 de tolerância da casa. Muito obrigada, senador. Na verdade, eu queria agradecer a todos. Todos mesmo, eu não vou citar nome de ninguém, para não correr o risco de ficar aqui falando nomes e cometer a audácia de esquecer o nome de alguém que todos aqui presentes me representam. Me representam só pelo fato de estarem aqui, de darem essa oportunidade para o povo falar na casa do povo. Porque o povo fora dessa casa não está tendo essa oportunidade. Bom dia a todos os brasileiros que estão nas ruas. Eu queria primeiro lembrá-los, porque eu não posso falar sobre isso no meu canal, mas todos nós estamos vendo todos vocês. E o que eu posso fazer, se é que eu posso falar isso aqui, espero que sim. O problema é na hora que eu sair daqui, né? Eu espero que vocês tenham força. É o que eu desejo a todos vocês, que são tempos difíceis, mas nos tempos difíceis que se criam homens fortes. E é o que nós estamos nos tornando, pessoas fortes. Obrigada. Para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Bárbara, eu tenho 36 anos, sou mãe de 2 filhos lindos, esposa de um marido incrível, filha da melhor mãe do mundo, mas foi com meu pai que eu aprendi a gostar de política. E por gostar de política, eu comecei a acompanhar todos vocês. E não é de hoje. Eu queria comentar um acontecimento, como eu sou uma pessoa curiosa, que fica de olho nos senhores. Eu acompanho essa Casa do Povo, querendo dizer que me sinto representada, mas isso seria uma mentira, e eu não vou mentir para mim mesma, não por todos, mas num contexto geral. Eu quero abrir aspas para uma fala que foi dita nessa casa em 2016. Ontem a senadora Gleisi chegou ao cúmulo de dizer aqui, para todo o país, que o Senado Federal não tinha moral para julgar presidente da República. E ao ser interrompido por outra senadora, ele continuou: eu não quero tacar fogo, eu quero dizer que isso não pode acontecer. Como uma senadora pode fazer uma declaração dessas? Exatamente uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e de seu esposo, que havia sido feito pela Polícia Federal. Renan Calheiros fez essa declaração, fecha aspas, e o Renan Calheiros fez essa declaração na frente de um ministro da Suprema Corte. Eu nunca entendi como que essa fala nunca foi investigada, como essa acusação que foi feita aqui nunca foi investigada. Mas é interessante como algumas coisas triviais são de interesse para a investigação. Eu sou investigada em diversos inquéritos. Um deles, o primeiro deles, aberto em 2019, para apurar fake news cometidas contra ministros da Suprema Corte. Eu não vou entrar nem no mérito do quanto isso é inconstitucional, porque é básico. Mas a prova que foi oferecida a nós, acusados, e eu prefiro dizer que somos vítimas desse inquérito, porque é o que somos, foi o apenso 70. Nesse apenso 70, havia um organograma. Nesse organograma tinha uma prova de crime.
A prova do crime, no meu caso, era que eu seguia algumas pessoas nas redes sociais, para ser mais exato, no Twitter. Eu não estou falando isso em tom de drama. A prova do crime era que a gente se seguia nas redes sociais. Isso foi apresentado dentro de um inquérito, aberto de ofício, sem a presença do Ministério Público e aceito como prova. Nós tivemos aqui o Fábio Weingarten, nós temos aqui o deputado Marcel expondo provas imensas. E eles falam, não tem provas, não temos provas sobre isso. Mas se seguir no Twitter é a prova de uma organização criminosa. Isso está nos autos que foram disponibilizados. Eu não posso dizer mais porque eu não sei realmente o que tem mais, já que, em pleno 2022, nossos advogados estão há mais de 2 anos tentando acesso a esse inquérito e não conseguem. Esse inquérito inconstitucional foi tornado constitucional pela Suprema Corte para perseguir desafetos políticos, mas eu acredito que eles deram esse nome inquérito das fake news para tentar dar um ar de legalidade, o que nem por si só se convence, já que fake news não é um crime tipificado no Brasil. E não existe crime sem uma lei que antes o preceda. Então, ele é inconstitucional do início ao fim. Porém, nós não paramos no inquérito das fake news. O inquérito das fake news, que abrangeu deputados e senadores, e aqui eu gostaria muito de mencionar o senador Harold de Oliveira, que faleceu. Ele foi uma vítima desse inquérito. E onde estavam os congressistas eleitos pelo povo? Onde estavam os congressistas quando um senador, um senhor, vou falar do Gilberto Gil, né? Que, meu Deus, vocês ofenderam um senhor, como podem? A lei ofendeu um senhor, senador, pares de vossas excelências. E o que vocês fizeram? O que vocês fizeram quando foi o Daniel Silveira? Quando foi a deputada Carla Zambelli? Quando foi o Felipe Barros? Eu não vou ficar aqui citando todo mundo. O que aconteceu e todos nós assistimos, infelizmente, foi a omissão completa daqueles parlamentares que o povo confiou para que nos representassem. Muitos de vocês, deputados, e eu não estou falando isso para agredir ninguém, eu estou aqui aplaudindo a coragem de todos os senhores que estão aqui hoje, porque eu sei que estar aqui hoje se tornou um ato de coragem. É um ato de rebeldia contra esse mundo cruel, porque é o que a gente pode falar, no máximo. Eu, pelo menos. Eu sei que os senhores estão tentando, mas, como disse o próprio deputado, todos nós falhamos. Mas nós vamos consertar isso, como sociedade, porque muitos são autoridades, são chamados de autoridades, mas, na verdade, os pares de vossas excelências são povo. Vocês são povo como nós, que gozaram da nossa confiança para nos representar através do voto. Pois bem, a gente falou do inquérito das fake news, esse foi o primeiro, eu gosto de chamar ele de pai. Foi o pai. Foi a mãe, deu cria. A cria foi o inquérito dos atos antidemocráticos. A cria, ela segue sendo o inquérito que não tem objeto. Eu preciso deixar claro para quem está nos assistindo e não tem conhecimento, eu não quero aqui dar palestrinha para ninguém, longe de mim, mas acredito que todos os senhores saibam. O inquérito ele é aberto para investigar fatos que já aconteceram. Você identifica um crime, esse crime, uma vez identificado, esse possível crime, você abre o inquérito para apurar a conduta. Não existe abrir inquérito para apurar crimes futuros. Você não abre um inquérito em 2019 e traga pessoas em 2022 para um crime que não aconteceu. Isso é o que diz a Constituição. Na verdade, isso é o que diz o Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito
que dizem estar agindo dessa forma para protegê-lo. Mas o Estado Democrático de Direito me jurou que estaríamos todos debaixo das mesmas regras. Mas nós não estamos. Estamos? Uns são mais iguais que outros, outros mais diferentes. Depende de qual a sua ideologia política. Isso é muito claro. Quem nega isso ou é hipócrita ou age de má fé. Hoje nós estamos com esse inquérito aberto que apura fatos futuros, mais uma vez inconstitucional. E certa vez eu fui convocada, né? Foi escalada, senador, para poder prestar depoimento nesse inquérito dos atos antidemocráticos, que eu confesso, o ministro foi um gênio. A PGR falou, arquive. Ele, tudo bem, vou arquivar. Você pediu? Tá bom, não vamos nos estressar por isso. Arquivei. No outro dia ele abriu outro idêntico, com um nome diferente, abrindo um espelho do mesmo inquérito. E todo mundo viu. Todo mundo viu isso acontecer. É o dom da adivinhação que eles têm. É, mas ninguém fez nada, só para constar. Nada foi feito. Esse inquérito andou. E aí eu fui escalada para poder prestar o meu depoimento nesse inquérito. Quando eu perguntei sobre qual era a minha condição para prestar depoimento, ninguém me falou. Eu seria testemunha, eu sou vítima, eu sou acusada. A gente está falando aqui de direitos fundamentais, direitos básicos, o direito à legítima defesa, que nem se os senhores dessa casa quisessem, poderiam derrubar através de uma PEC, de um PL, de qualquer coisa. Direitos fundamentais não são alterados, mas foram. Eu fui prestar depoimento na Polícia Federal, sem saber qual era a minha condição. E lá, prestando esse depoimento, a pergunta era assim... como é que é a reunião de pauta com a sua equipe? Eu falei, a reunião de pauta com a minha equipe conta eu mesma e myself. Ali eu me dei conta que eles nem faziam ideia do que eles estavam querendo descobrir de mim, o que eles queriam saber de mim. Na verdade, eu fui parar ali por uma ideologia política que saiu tragando todo mundo que ousou se posicionar como conservador em tempos que não é o conservadorismo o problema, por mais que ele incomode a muitos de nós. Essa frase foi dita por um ministro. Pois bem, após o inquérito, após prestar depoimento, nunca mais tive notícias, nunca mais foi repassado nenhum tipo de informação, mas o meu nome deixou de ser Bárbara. O meu nome agora, quando a mídia me cita, é blogueira bolsonarista investigada pelo STF por espalhar fake news. Isso se chama assassinato de reputação, em inquéritos que nunca têm fim. Deixa eu dizer uma coisa para todos que estamos aqui. Do momento que você tira a humanidade de uma pessoa, chamando ela de nazista, de fascista, de genocida, qualquer coisa que você faça com aquela pessoa, a sociedade tem que tolerar. Porque, afinal de contas, você está livrando o mundo de um fascista, de um genocida. Quem é que vai passar pano por um nazista? Eles nos colocaram esse rótulo para que pudessem falar de nós, sobre nós, o que quisessem, sem que ninguém pudesse refutar, porque senão seria a coisa errada. Olha, você está protegendo o fascista. E, mais uma vez, essa casa se omitiu. As casas se omitiram. Você sabe por que isso está acontecendo? Porque nós estamos vivendo períodos diferentes do nosso ordenamento jurídico, porque nós estamos num estado de exceção. Só que esse estado de exceção não foi proclamado por quem tem o direito legal de fazê-lo, que seria o presidente, com a aprovação dessa casa, com a aprovação do Congresso. As medidas autoritárias que são tomadas e observadas por todos nós são feitas e justificadas porque nós estamos em tempos estranhos, nós estamos em tempos anormais.
Um ministro da Suprema Corte não tem autorização legal nem judicial e muito menos do povo brasileiro para declarar estado de exceção. É necessário que as instituições voltem a funcionar e essa casa, senadores da República, que eu admiro e eu respeito, Vossas Excelências, pela coragem que os senhores têm demonstrado. O Senado da República é a casa que o congressista, que o constitucionalista, em 1988, confiou que, em caso de necessidade, se levantaria. Então, é necessário a sociedade, a população. Eu espero que os senhores se levantem, porque a Constituição garante a Vossas Excelências não esse direito, mas esse dever. Portanto, a todas as pessoas que no Estado Democrático de Direito, que juram acreditar, estarem, saiba que hoje é com a gente. Amanhã eu não sei. Hoje vocês estão acreditando que a mais alta corte desse país tem um lado, escolher um lado, e é o lado de vocês. Vocês acreditam nisso? É bizarro falar isso em voz alta. Olha, a nossa Suprema Corte está nos protegendo, o nosso lado. Vocês entendem o quanto isso é absurdo? Identificar isso, apoiar isso em nome de conivência política? Que é o que o nosso Congresso como um todo está fazendo? Mas a censura, ela começa de um lado e ela vai acabar se comportando... Na verdade, ela sempre se comporta na história como esse inquérito, como os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. Vai tragar a todos, vai puxar a todos. Cuba está, desde 1959, aguardando a liberdade. Nós não seremos Cuba. Eu espero que não no turno de Vossas Excelências. O que eu estou pedindo aqui é acesso ao Estado Democrático de Direito e ao devido processo legal que me é garantido pela Constituição, a qual todos nós somos regidos. Eu estou pedindo aqui a notícia, baseada na notícia que saiu nos jornais, segundos. Onde um juiz determinou que um processo sobre um traficante fosse anulado porque não cumpriu o devido processo legal. Eu estou falando aqui de um bandido corrupto que lesou uma nação inteira e que teve o seu processo anulado porque, teoricamente, não se cumpriu o devido processo legal. Eu estou aqui falando para Vossas Excelências que eu não estou tendo o devido processo legal. Há anos. E não só eu. Muitos de nós. Então, o que eu estou pedindo aqui, de forma absurda, é o mesmo direito que a justiça deu para um traficante e para um corrupto condenado. Eu estou pedindo aqui o mínimo. Eu sei que soa ridículo falar em voz alta, mas eu só estou pedindo o mínimo. Então, por favor, Senado, por favor, Congresso, parlamentares, socorro. Socorro. Por todas as pessoas que estão na rua, como foi bem dito. Elas não sabem mais para quem pedir ou o que pedir. Elas estão desesperadas porque não confiam mais nos representantes que elas elegeram. Por favor, Congresso, senadores, não decepcionem o povo de vocês, seus pares reais, porque vocês não são políticos, vocês estão políticos, vocês são povo. Parabéns pela coragem de todos que estão e estiveram aqui, que pegaram essa luta. A todos os meus amigos que eu estou vendo censurados pela democracia, que não deveria, porque ela é proibida pela Constituição.